vamos falar de um tema para maiores de 60 anos, mas não exclusivamente para os acima de 60, mas motivado por eles. Obrigado. Larissa entrou. A Imaculada está dizendo que o tema é excelente. Eu também acho que é, Imaculada. O Benilton, meu querido irmão, entrou também. Essa galera aí que está chegando nos 60, eu como já passei, estou com 66. Benedita Cruvinel, olha que bacana, né? Lícia Cucuca, minha filha querida lá de Curitiba, que coisa boa. Tá longe dos 60, mas que entrou. Oi filha. Eu quero falar um pouquinho dessa minha experiência. A Imaculada está dizendo que está com 64. Que bacana, Imaculada. Não parece. O Marcelinho Cruvinel, coisa boa. Tá aí junto. Veja só, gente, esse tema para maiores de 60 é um tema que eu tenho me debruçado sobre ele já há algum tempo, porque tem alguns anos me encomendaram um capítulo de um livro sobre a morte e o envelhecer. E aí eu estudei bastante sobre isso para poder escrever esse capítulo, mas muito recentemente eu diria para vocês, mais do que muito recentemente, eu diria esse ano, eu comecei a revisitar esses temas ligados ao envelhecimento a partir da minha própria experiência, né? Eu nunca imaginei na minha vida fazer 66 anos. 65, eu completei 65 e entrei no 66, né? Nunca pensei na minha vida. E estou agora refletindo muito sobre isso, a partir desse conjunto de experiências que a gente tem, por uma razão muito simples. Todos nós vamos chegar lá, aqueles que não morrerem antes, obviamente, né? E esses dias eu escutei uma resposta de uma pessoa sobre esse tema que eu achei uma resposta muito curiosa, né? A repórter pergunta para uma pessoa parece que de 100 anos, né? Senhor fulano de tal, etc. Como é que a gente faz para viver 100 anos? A resposta dele foi lapidar, né? Ele diz assim, é só não morrer. É só não morrer que você chega a 100 anos, né? Oi, Beth, coisa boa te ver aqui comigo. Então, esse tema sobre o envelhecimento é um tema muito importante para a nossa vida, porque ele, às vezes, e muitas das vezes, nós não temos consciência dessa relação espaço-temporal com a qual a gente está convivendo cotidianamente, porque é tão óbvio que você não para pensar o que está acontecendo com você em termos de fases da vida, em termos de nível de preocupação da vida, em termos de relacionamentos em função desses diversos momentos na vida da gente. Então, quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a descobrir algumas coisas importantes. A primeira coisa, então, que eu queria começar a chamar a atenção nossa para abrir nossa reflexão, enquanto nosso tempo regulamentar para a entrada de mais alguns amigos, né? Pressupõe um entendimento que a gente precisa ter sobre duas coisas bem distintas. Uma delas é o tempo medido, que a gente chama de cronos, né? Que daí deu cronômetro, né? Que é aquela coisa que você mede. Agora são 3 horas e tantos minutos do dia X, né? Do dia, né? Então esse é um tema extremamente bacana. O Cauã, meu neto querido, entrou, a Tirza também entrou, minha filha querida, coisa boa. Então a primeira coisa que eu quero colocar para vocês é que a gente precisa discernir duas coisas importantes. Primeiro é o cronos, né, que é o tempo medido na sua linearidade,
que é uma invenção humana. O tempo não faz parte da nossa percepção natural, ele é uma percepção aprendida. E a outra coisa é o kairos, que é o tempo da oportunidade, é o tempo do significado, é o tempo oportuno. Então, já mergulhando no tema, quando eu estava estudando para fazer essa live, que é a questão do envelhecer, a questão do envelhecer está muito mais ligada à noção de kairos, ela está muito mais ligada ao tempo oportuno do que ao tempo cronológico. Então, olha só que coisa bacana, né? Quando eu entendo que o tempo oportuno é o tempo que gera o significado, começa a aparecer a primeira grande pergunta que vai ensejar as nossas conversas. Ou seja, a sua vida, independente da idade que você tem, ela está gerando significado para você? Ou seja, aquilo que você é, aquilo que você sabe, aquilo que você tem, aquilo que você faz, as relações que você mantém com as pessoas, aonde você mora, as atividades que você executa, o profissional que você é, estas coisas geram algum tipo de significado para você do ponto de vista da sua necessidade e da sua realidade existencial, ou você lida com a vida na perspectiva da instrumentalidade, quer dizer, eu faço o que todo mundo faz para ganhar o que todo mundo ganha, para viver o que todo mundo vive. Então esse é um primeiro conceito que nos faz perceber a diferença entre aquilo que a gente chama de ser idoso, ou seja, de ter idades, datas de nascimento acumuladas, isso é ser idoso. E a outra questão é do ser velho. Porque eu conheço pessoas, e vocês vão me ajudar com isso, eu conheço pessoas com 30 anos de idade que, abre aspas, são velhos. E eu não quero apenas usar esse conceito pejorativamente, mas eu quero usar esse conceito para diferenciar uma coisa da outra. Ou seja, certamente eu farei 66, farei 67, farei 68, 100, não importa. Todos nós cumprimos a cada 12 meses, nós cumprimos uma certa virada no nosso calendário linear. Mas existem experiências na nossa vida que marcam épocas, que marcam destinos, que marcam situações tão profundas que criam modelos de relacionamento que vão nos acompanhando a vida inteira, e isso é o que a gente chama de kairos. Então a gente precisa diferenciar a idade cronológica que a gente vai construindo ao longo da vida, da idade oportuna e do momento oportuno que a gente está vivendo. Eu consigo citar na minha vida alguns momentos oportunos muito significativos. O nascimento dos meus filhos, por exemplo, eles têm um grau de significância que até hoje me emocionam, até hoje me indexam a eles, cria entre nós relações de extrema profundidade relacional, cria relações absolutamente indissolúveis, né? Então isso, independente de na época eu ter tido por um acaso eu tinha 24 anos quando a Tirza nasceu, que é a minha primogênita. Então veja, momentos significativos na nossa vida fazem com que a gente perceba essa diferença entre o idoso e o velho. Então eu diria o seguinte, conceitualmente falando, eu entrei nos 66 anos de idade com uma expectativa de que esta idade tenha um grau de significância muito grande pelas escolhas que eu estou fazendo na minha vida. Então, a questão biológica, ela é inexorável. E nós não podemos desconsiderar a questão biológica porque estamos inexoravelmente presos a ela. Então, quando eu penso na idade do ponto de vista cronológico, isso afeta qualquer idade a qualquer tempo.
Então veja, uma criança de 3 anos de idade está presa, à sua biologia. Um adolescente de 15 anos de idade está preso à sua biologia. Um homem de 65 anos de idade está preso à sua biologia. Ou seja, em qualquer idade linear, nós só podemos fazer aquilo que a nossa biologia permite. E com o passar do tempo, a minha biologia me tira algumas possibilidades, mas me acrescenta outras possibilidades. Então, essa relação de acréscimo e de perda é uma relação que acontece durante toda a nossa vida. E a gente precisa entender essa mecânica, notadamente, quando a gente vai ficando com um pouco mais de idade. Então, veja, quando eu olho para um neto meu de 3 anos de idade, o Luca, filho do Judá e da Miquela, se pode projetar para o Luca uma vida geracional de 100 anos. Então, quando a gente olha para aquele menino de 3 anos, ele tem uma projeção geracional de mais 97 anos. Quando eu olho para mim, eu não posso mais ter uma projeção de 90 e tantos anos de idade. A minha projeção é no máximo aí de 20, 25 anos de idade. Então, se eu estou com 65, mais 25, 90 anos. Né? Veja, eu tenho 25 anos pela frente, o meu neto tem 90 anos, 97 anos pela frente. Isso muda uma série de coisas na minha forma de perceber a intensidade com que este homem de 65 anos de idade vive e faz as suas escolhas cotidianas. Então a minha expectativa deve ser a de fazer escolhas cada vez mais significativas, porque o tempo cronológico é inexorável. E o Rubem Alves dizia uma coisa interessante, né? Todas as vezes que o Rubem Alves comemorava um aniversário e as pessoas perguntavam para ele assim: Rubem, quantos anos você tem? Ele dizia assim: eu não sei quantos anos eu tenho, eu sei quantos anos eu já tive, porque os que eu tenho pela frente eu não sei, porque a qualquer momento eu posso deixar de tê-los. Eu sei os que eu tenho para trás. E aí a questão socio-relacional da nossa idade mostra que quando eu vou ficando rico em tempos cronológicos, isso precisa trazer à minha consciência um grau de valor que me permite tornar a minha vida hoje muito mais significativa e fazer escolhas muito mais significativas do que as escolhas que eu fazia quando eu tinha 30 anos atrás. E então veja, quando eu percebo estas coisas, eu começo a entender que há algumas perguntas fundamentais que com o tempo elas passam a ser perguntas mais poderosas e mais exigentes. A primeira delas é: como você está vivendo? Isso faz sentido para você? Porque, repare, a partir dos 60 anos de idade, quando eu faço essa pergunta, como eu estou vivendo, isso significa que eu preciso trazer para mim consciência de significado, de plenitude, de profundidade. Profundidade, inclusive no sentido de viver a vida com a leveza necessária para ser profundo. E aí a pergunta é: você tem tempo a desperdiçar? Provavelmente com 10 anos de idade tenha, mas provavelmente a partir dos 60, a sua reserva de tempos a desperdiçar são muito pequenas. Né? A sua reserva de tempos a desperdiçar vai ficando menor. Então, a outra pergunta, então, é essa: você está vivendo uma vida significativa? Como você está vivendo? Está trazendo para você qualidade dessa vida relacional? E isso presume que você tenha um protagonismo na sua vida em relação às pessoas que te cercam. Então veja, me tratem
a partir da idade que eu tenho, mas não me limitem a partir do modelo que você tem do velho. Eu tenho dito isso para muitas pessoas e tenho tratado disso com a minha terapeuta, tenho tratado disso nas sessões de coaching, para dizer o seguinte: olha, eu tenho 66 anos de idade, isso é inexorável, mas não me trate com o modelo que você tem de velho, porque eu não sou esse velho que você acha que eu sou. Então isso me faz fazer coisas que me tiram da perspectiva de uma mortalidade iminente para uma existência significativa. E veja, eu tenho aprendido agora, coisa desse ano, eu tenho aprendido agora a viver com intensidade. Voltei a andar de bicicleta, voltei a cuidar do meu corpo, voltei a cuidar da minha saúde, voltei a cuidar da minha alimentação, sabe? E a pandemia está me segurando um pouco, mas eu estou torcendo para acabar essa pandemia para a gente poder fazer um bando de coisa. Vamos fazer aventuras, porque agora eu posso fazer aventuras, ok? Então olha só que coisa bacana, né? O que eu preciso então é entender agora como é que eu estou vivendo. Essa era a primeira pergunta. E a segunda é como é que essa vida que eu estou vivendo vai me impactar no meu futuro. E me impactar no meu futuro a curto prazo. E veja, minha mãe, quando faleceu, eu tive uma conversa com ela, acho que uns 2 meses antes dela falecer, que foi uma conversa que eu tinha conversado com ela, evidentemente, mas que tinha me passado despercebido, e só muito recentemente eu recuperei essa conversa. Mamãe estava com câncer terminal, estava com câncer numa neoplasia na cabeça do pâncreas, e o médico virou para ela e disse o seguinte: olha, não há o que fazer, me desculpe, não há o que fazer, a senhora tem aí, pelas estatísticas dessa doença e pela etiologia dessa doença em função do seu quadro clínico, a senhora tem 6 meses de vida. E ela acabou tendo 12 meses de vida, né? Viveu o rescaldo do rescaldo da vida, né? E numa das conversas que eu tive com ela, foi uma conversa extremamente significativa, porque a gente estava voltando do médico e ela, um tanto quanto pesarosa sobre essa questão da mortalidade, né, mortalidade iminente, e a conversa nossa foi sobre essencialidade. E a conversa foi exatamente sobre isso, ou seja, que existe uma prescrição de morte, conforme diz a medicina, mas existe a possibilidade da não morte também, milagres acontecem, mas existe, para além dessa tentativa de controlar qualquer coisa nesse contexto, como é que a sua forma de pensar, o seu modelo de raciocinar vai impactar os próximos dias que você tem. E a mudança do paradigma da minha mãe foi uma mudança muito significativa. Ela deixa de falar da morte como uma tragédia para começar a falar da vida dela como uma grande vida que ela teve. E isso nos inspirou a todos que a cercavam naquele momento. Então essa foi uma primeira lição importante, né? Ou seja, podemos deixar que a vida seja uma tragédia para transformar a vida nesse capital intelectual e existencial que nós vivemos ao longo de todos nós. Mamãe morreu, me parece que com 84, 85 anos de idade, e quando ela se tocou da qualidade existencial da vida dela, a conversa melhorou. E nós começamos a usufruir dessa oferta que ela fazia, que era a oferta das experiências de vida que ela teve e de como isso foi enriquecedor para ela e para nós, filhos e amigos que a cercavam naquele momento. Mas uma outra conversa que eu tive com ela que responde a essas 3 grandes questões, né? Eu perguntei para ela: mãe, quando a senhora olha para o futuro, como é que a senhora enxerga o futuro? Ele diz: meu filho, para mim futuro a longo prazo é a próxima semana. A médio prazo são os próximos 2 dias. E a curto prazo são as próximas 24 horas. E vai haver um dia que não terá para mim 24 horas. O que eu entendi dessa conversa dela comigo é de que a essencialidade estava instalada.
E num dado momento na nossa conversa, ela dizia o seguinte: de repente eu estou diante da maior oportunidade que eu tenho na vida de conhecer aquilo que todo mundo busca a resposta e que ninguém tem certeza absoluta, que é o que acontece depois que a gente morre. Então repare, essa transição do modelo mental é uma das grandes conquistas que a idade nos traz. Então eu posso agora começar a fazer uma escolha. Eu posso agora viver o que os outros acham que é ser velho, ou posso construir a minha idade a partir de outro paradigma. Eu posso começar agora a experimentar esse outro paradigma na perspectiva existencial mesmo. Então, por exemplo, por que eu não posso andar de bicicleta 80 quilômetros? Quem me impede disso? Se eu estou com saúde, se eu estou bem alimentado, se eu estou assistido, se eu estou com pessoas que me assessoram nessas escolhas. Quem é que me impede de pular de paraquedas? Quem é que me impede de fazer mergulho? Quem é que me impede de correr uma maratona? Quem é que me impede de escrever mais um livro? Quem é que me impede de dar mais uma aula? Quem é que me impede de atender pessoas? Quem é que me impede de compartilhar a experiência que eu tenho com as gerações mais novas? Agora, para isso, eu preciso ter a vontade e a capacidade de me ressignificar a cada tempo, porque isso é uma competência que a idade me traz. Então, olha só, as 3 perguntas que eu quero então que você comece a refletir, independente de você ter mais de 60 ou não, mas se tiver mais de 60, dê mais atenção a essa pergunta. Primeiro, como é que você está vivendo? E aí opte por resolver problemas, por fazer a sua vida ter significado, para fazer com que a sua vida seja plena. Essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta é: como as tuas escolhas hoje vão determinar o seu futuro a curto, médio e longo prazo? Ou seja, como é que você quer viver amanhã? Você pode botar um chinelo, botar um pijama e começar a fazer igual Hard Ha-Ha daquele desenho animado dos anos 70. Você pode começar ó vida, ó azar, ó sofrimento. Ou você pode dizer: olha, vamos partir porque eu tenho muita coisa que eu ainda quero fazer na minha vida, né? E a terceira pergunta é: que competências você precisa aprender agora para usufruir desse futuro que lhe será oferecido com maior ou com menor intensidade? Tem muita coisa que a gente precisa aprender, pode aprender, deve aprender para a gente poder acompanhar a vida daqui para frente. Então repare, aqui nós temos 2 grandes arquétipos, né? Trabalhado pelo Carl Gustav Jung, e que o Capra também nos mostra esses 2 grandes arquétipos, né? O arquétipo do herói e o arquétipo do sábio. E como é que a gente sabe se a gente é o herói ou se a gente é o sábio? Você pega a sua idade e divide por 2, né? Se a sua idade, né? Se a metade da sua vida, se a idade que você tem multiplicada por 2 se torna viável, você está no arquétipo do herói. Mas se a sua idade multiplicada por 2 é inviável, você está no arquétipo do sábio. Então veja, se você pega uma pessoa de 30 anos de idade e multiplica por 2, dá 60. 60 é uma idade viável. Essa pessoa então está vivendo o perfil do herói. Agora, se você me pega com 65 anos de idade e multiplica por 2, dá 130. 130 não é uma idade viável, né? Logo eu estou no arquétipo do sábio. E para a gente poder entender a metáfora que nos ajuda a compreender esses 2 arquétipos, é só você pensar no rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. O rei Arthur é um guerreiro que constrói o reino de Camelot, que ganha todas as batalhas, que cria o reino perfeito, né? Que cria a cidade perfeita, mas ele convive com uma pessoa que é o mago Merlin. E o mago Merlin é o sábio do reino, né? E só que quando o Frígio Capra fala sobre isso, ele mostra que o mago Merlin e o rei Arthur são exatamente a mesma pessoa em diferentes etapas da vida. Então a gente começa a nossa primeira etapa da vida, até lá os 40, 45 anos de idade, a gente ainda tem a perspectiva e a ilusão do herói.
A gente acha que a gente consegue montar no nosso cavalo branco, desembainhar a nossa espada e sair por aí matando dragões e salvando donzelas e vivendo as nossas batalhas, porque nós estamos com o nosso elmo, com o nosso escudo, com a nossa espada, com o nosso cavalo feroz e por aí vai, etc. E estamos enfrentando todo mundo. De repente, com a idade, você vai descobrindo que a sua espada já não é tão poderosa assim, que o seu cavalo já é um burrico, que o seu escudo já não te defende de nada, que o seu elmo esquenta a tua cabeça, que a sua armadura te pesa, e você vai abrindo mão de tudo isso e vai vivendo uma túnica. E essa túnica já é suficiente, você já não quer mais as grandes baladas do império, mas você quer agora uma cabana no meio da floresta, e você vai ali cultivar a sua contemplação, e aí você se torna sábio, porque você começa a entender que a vida não se faz pela nossa ansiosa solicitude, mas a vida se faz pela capacidade de contemplação. Agora vai dizer isso para um adolescente. Então veja, o adolescente não vai perceber isso porque ele está na idade do herói, então deixa ele ser o herói, né? Curta o heroísmo do seu filho, se ele é um adolescente, cuide a impetuosidade do seu filho jovem, do seu jovem executivo, esteja por trás disso, trabalhando um pouquinho, dando sugestões, orientando caminhos, etc. Mas essa é uma vida que tem uma curva natural, porque ele vai chegar na sua idade. Agora, olhe para eles a partir do seu olhar de orientação, não que você se torne num oráculo, mas que você se torne agora numa pessoa que tem histórias para contribuir. E aí uma pergunta que eu tenho feito muito para mim mesmo e para os meus clientes é: qual é o valor que a sua história tem para aqueles que ainda não têm história? Eu vou repetir essa pergunta porque ela é muito preciosa para mim. Que histórias você tem para contar àqueles que ainda não têm histórias? Porque provavelmente essas histórias que eles ainda não têm, que você tem, que podem ser histórias inspiradoras para a gente poder viver o arquétipo do sábio. Não que sejamos sábios, mas viver este arquétipo. Eu descubro agora uma coisa muito importante. Reinos se fazem com guerras, com conquistas. Impérios se fazem com alianças. Então veja, olha que transição bacana. Muitas vezes a gente acha que resolve as coisas pela nossa impetuosidade, da nossa força, do nosso vigor, quando a gente descobre que a coisa mais preciosa do mundo não é a sua força, nem o seu vigor do ponto exclusivamente físico, mas é a capacidade que você tem de estar disponível e com uma visão de mundo que contemple a beleza, que contemple a possibilidade de um bom vinho, de uma boa conversa, de uma boa poesia, de um bom quadro, de uma boa companhia, né? E de uma boa conversa, porque é isso que faz com que a vida seja cheia de significados. Então, a questão da idade está ligada a esse elemento que depois dos 60 passa a ser, abre aspas, esse sábio que aprende a contemplação, que aprende que a vida pode ser feita não com os estereótipos que os outros têm sobre a sua idade, mas com a liberdade que você tem de construir os significados que você tem para a sua idade cronológica. Então veja, eu posso agora aceitar que eu sou um velho. E eu posso agora aceitar que eu sou um idoso. E isso faz toda a diferença. Eu tive uma experiência quando eu fiz 50 anos, portanto há 15 anos e meio atrás. Quando eu fiz 50 anos, eu peguei os álbuns de fotografia que eu ainda os tenho, e comecei a ver fotografias do meu pai com 50 anos de idade. E os 50 anos do meu pai e os meus 50 anos são coisas totalmente diferentes, embora a idade cronológica fosse a mesma.
Então, quando você compara, geracionalmente falando, as idades, a gente descobre que a gente tem um ganho de qualidade de vida infinitamente maior do que as gerações pretéritas. O momento que eu estou vivendo hoje me dá muito mais possibilidades do que dava a meu pai quando ele tinha 50 anos de idade. Então esse arquétipo esse modelo que muita gente tem da idade e que muitas vezes os jovens carregam consigo, às vezes inconscientemente, sobre os velhos, é um arquétipo errado, é um paradigma errado. E a gente não precisa obrigatoriamente concordar com isso. Nós precisamos agora dizer para os jovens, dizendo, olha, eu posso ter 65 anos de idade, mas eu posso fazer muito mais coisas do que você jamais será capaz de imaginar com a idade que tem. Por isso vamos compartilhar a vida, para que juntos eu aprenda um pouco mais da sua impetuosidade, que hoje eu já estou perdendo um pouquinho, mas você ganha um pouco mais de abre aspas, sabedoria, coisa que pode antecipar a qualidade de vida que você tem. Então é nesse equilíbrio comunitário que a gente começa a entender as coisas. Sabe por quê? Porque tem um detalhe da nossa neurologia que é muito importante perceber. Como é que o nosso cérebro funciona? Então presta atenção, porque aqui tem um detalhe que eu queria que você entendesse. O nosso cérebro, ele raciocina preteritamente nos elementos quali quantitativos. Então, por exemplo, quando eu penso em tempo, por isso a gente diz com a idade o tempo passa mais rápido, isso é verdade por causa de um algoritmo que a gente tem na nossa mente, eu vou explicá-lo para você. Esse algoritmo funciona assim: eu pego toda a minha idade e projeto essa idade para frente. Por isso que quanto mais idade cronológica acumulada eu tenho, mais rápido o meu contagiro começa a rodar. O exemplo é assim: olha só, se você tem 50 anos e chega aos 55, são 5 anos apenas, concorda? Você tem 50 para 55, são 5 anos. Se você tem 10 anos e chega a 15, também são 5 anos. Concorda? De 50 para 55, 5 anos. De 10 para 15, 5 anos. Mas o teu cérebro, aos 50 anos, quando ele pensa em 5 anos, ele usa 10% do seu arquivo temporal. Quando você tem 10 anos e pensa em 15, você usa 50% do seu arquivo temporal. Por isso, para quem tem 50 anos, o tempo passa 5 vezes mais rápido do que para quem tem 10. Isso é um algoritmo que está dentro da minha mente. Então, veja, 5 anos para quem tem 10 anos é muito mais tempo do que 5 anos para quem tem 50. E olha como é que isso impacta a nossa emoção. Olha que bacana, se você chega para uma criança de 1 ano e diz para ela assim, daqui 1 ano você vai ganhar o seu velocípede, qual é a sensação que essa criança de 1 ano tem? Uau, é 100% da minha vida. É a mesma sensação que você tem se você tem 50 anos, de eu chegar para você e dizer, olha, você vai ganhar isso quando você tiver 100 anos. Você também está usando 100% da sua bagagem cronológica. É por isso que muitas vezes as crianças são impacientes, né? Já chegou, não, você me perguntou se já chegou, tem 5 minutos. Mas veja, 5 minutos para uma criança de 3, 4, 5 anos de idade não é 5 minutos para uma pessoa de 80 anos de idade. Então, veja, nós precisamos entender como é que a nossa biologia trabalha esse processo. Por isso, quando eu penso no ano que vem, eu estou pensando numa velocidade, porque eu estou com gosto do bolo que eu comi no meu aniversário ainda na minha boca. E daqui um pouquinho eu estou fazendo aniversário de novo. Meu Deus, como está passando rápido. É claro que está. Então esse paradigma
da temporalidade, do cronos, ela vai acelerando cada vez mais. E por isso eu não posso agora, do ponto de vista existencial, perder tempo com coisas inócuas, com coisas que não fazem sentido, com coisas que são simplesmente, sabe, ruminações de bobagens. Eu preciso fazer com que as minhas escolhas deem à vida o poder da contemplação, do desfrute, do gosto, da alegria, da mobilidade, do contentamento, inclusive a partir considerando aquilo que falamos em lives anteriores sobre a questão do sofrimento. E não ver todas as coisas com as quais eu sou confrontado que se transformem numa tragédia absoluta. Às vezes nos trazem dor, mas não necessariamente numa tragédia. Às vezes nos trazem sofrimento, mas não necessariamente numa tragédia. Às vezes numa saudade, mas não necessariamente numa tragédia. Às vezes numa perda, mas não necessariamente numa tragédia. Porque eu olho para trás e respondo essa pergunta: até aqui a minha vida tem valido a pena e eu quero fazer escolhas para que ela continue valendo a pena até quando me for permitido viver. E estar em paz quando isso não mais me for permitido. E aí tem uma grande aprendizagem. O Rubem dizia uma coisa que eu gosto muito. Ele dizia assim: quem não concebe a mortalidade não concebe a essencialidade. Então, se eu começo a perceber a minha mortalidade, eu começo a perceber a minha essencialidade. Aí eu olho para trás e digo: puxa vida, se eu morrer agora, eu não tenho como controlar isso, mas essa possibilidade, se ela acontece, e eu olho para trás, eu digo: a minha vida valeu a pena, está valendo a pena, valerá a pena amanhã. E é essa noção que faz com que eu fique em paz com as escolhas que eu posso fazer e em encantamento com as escolhas que eu não posso fazer, que é a inexorabilidade da vida. Eu não sei quanto tempo de vida eu terei, mas eu quero me deixar encantar por cada amanhecer. Eu quero deixar-me encantar por cada raiar do dia. Eu quero deixar-me encantar pela possibilidade de cada noite de sono e de cada despertar. Eu quero deixar-me encantar por todas as possibilidades que a vida me oferece, por cada sabor novo de uma refeição, por cada quadro novo, por cada poesia nova, por cada música nova, por cada cheiro novo, por cada neto novo e quem sabe por cada bisneto novo. Eu quero me deixar encantar por isso. A minha ansiosa solicitude pela vida não faz o menor sentido. Agora, olha só. Quando a gente encara o tema do envelhecer em qualquer momento da vida, a gente descobre que nunca é o fim da linha. Nunca é o fim da linha. Sabe por quê? Porque a vida não acaba. Ela transita. A vida não acaba, jamais. A vida é eterna. Então jamais é o fim da linha. O que eu preciso é me preparar para as transições que a vida me oferece. A outra coisa é a morte das expectativas. E muitas vezes eu me pego dizendo: mas eu posso ter expectativas? É claro que posso. Eu quero ter tantas expectativas na vida, eu tenho tantas coisas ainda a ver, eu tenho tantos livros que eu ainda quero escrever, eu tenho tantos bisnetos que eu ainda quero beijar. Eu tenho tantos casamentos dos meus netos que eu quero ir. E veja, isso são expectativas, se elas vão se realizar ou não, eu não sei. Mas eu às vezes me pego sonhando com isso, e que coisa bacana, né? A gente precisa entender que com a idade a gente não perde o direito de sonhar. Então, as expectativas precisam estar presentes na minha vida. Eu já estou aposentado, mas eu preciso acordar dizendo: uau, eu tenho muita coisa para fazer hoje, a minha agenda está gostosa. E olha que coisa interessante, a minha agenda está gostosa não de obrigações, mas de prazeres.
Por isso acordar de manhã e correr com o meu cachorro, vocês não sabem a alegria que me dá. Vocês não sabem a alegria que me dá quando chega sábado à tarde e eu chego em casa depois de ter andado 80 quilômetros de bicicleta. Eu chego cansado, eu chego suado, eu chego desidratado, eu chego com um bando de coisa, né? Olha que coisa bacana, né? Eu posso agora, né, me sentir cansado agora porque eu andei 80 quilômetros, né? Mas eu também posso botar meu pijama e dizer eu não tenho nada a fazer agora, né? Então veja, a gente passa a ter o direito agora de construir uma agenda, não para atender demandas dos outros, mas para atender as demandas daquilo que a vida nos capacitou para usufruir, né? A questão básica é que quando eu uso meu capital existencial, eu posso construir futuros mais plenos. O Benito coloca uma coisa que mais de 60 nos torna senhor do nosso tempo e traz a leveza para decidir sobre o que fazer. Perfeito, 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 né? Mais de 60, você, principalmente considerando as disponibilidades que o mundo de hoje nos oferece, a gente tem tempo, a gente já tem a aposentadoria da gente, a gente já tem saúde e a gente tem liberdade. Eu já sou aposentado, não tem ninguém me cobrando as coisas, eu faço as coisas porque eu quero fazer, pela responsabilidade que eu tenho, na leveza das minhas relações, né? Então é bacana a gente pensar isso, né? É não perder o direito e a possibilidade de ter expectativas e de sonhar, porque o nosso capital existencial nos permite tomar decisões um pouco mais bacanas, né? A questão dos outros é que aí a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, porque aí sim, com a segurança que eu tenho, com a segurança que eu tenho dos 60 e tantos anos que vivi e que tenho vivido, eu tenho a segurança agora para dizer para os outros com muito carinho, com muito amor, com muita delicadeza, de dizer para os outros o seguinte: olha, não me imponham limites. Não me imponham limites. A minha alma é imoral, como dizia, ou como diz o Newton Bonda naquele livro A Alma Imoral, aquele rabino maravilhoso que escreve sobre a alma imoral. Não me imponham limites. Não queiram dizer para mim o que eu posso ou não posso fazer, porque eu já tenho maturidade para escolher estas coisas com a responsabilidade de quem viveu o que eu vivi. Não me trate como se eu fosse um doidivanas, nem queira assumir comigo um papel que não é direito seu ter. Então eu preciso dizer isso para as pessoas, para que a gente estabeleça um nível de relacionamento equilibrado, aonde eu não precise ser tutorado. Vai haver uma época que eu precisarei, mas a essa época ainda não chegou. E é isso que os 60 anos me trazem. A gente precisa estabelecer isso com a calma, com a delicadeza, com a generosidade de quem tem aprendido que a vida tem valido a pena. Então, ser o que se é e trabalhar nessa perspectiva da mudança e da reinvenção plena a partir da sua autonomia e não da sua autossuficiência, cria em você duas coisas. Primeiro, a autoridade de fazer escolhas. E segundo, a capacidade de viver em rede. Por isso, a gente, a partir dos 60, começa a adquirir a consciência de que a gente não vive sozinho. A gente não é autossuficiente, mas a gente é autônomo. E não queira me colocar cabresto, por mais boa intenção que isso tem. Porque esse cabresto não vai caber em mim. Porque ainda tenho a lucidez suficiente para fazer escolhas responsáveis. Então, entender que uma questão de limite biológico não é incapacidade. Gente, isso para mim foi um aprendizado maravilhoso. O limite biológico não é uma incapacidade. Veja, tem coisas que a minha biologia não me permite mais fazer. Mas eu não sou incapaz. E olha que coisa interessante, eu corro, né? Todos os dias eu saio de manhã e corro com o meu cachorro, etc.
né? E eu tive algumas experiências com isso, tanto aqui em Brasília, quanto na praia, em Copacabana, no Rio de Janeiro, etc. Eu estava no Rio uma vez, eu estava correndo, e uma pessoa de idade, bem mais idosa do que eu, estava na minha frente. E aí eu comecei a correr e pensei comigo mesmo, vou passar essa pessoa. Essa pessoa nitidamente devia ser uns 10, 15 anos mais velha do que eu. E eu comecei a correr. E aí na hora que eu emparelhei com essa pessoa, eu tentei passá-la e ela não deixou. E ela continuou apertando o passo. E aí teve uma hora que eu fiz o seguinte, eu vou passar esse velho. E meti a cara, né? Meti a cara, puxei todo o ar que eu podia, fui lá no fundo das minhas forças e fiz aquele esforço danado e não consegui passar. O cara ficou do meu lado. Quando chegou, quem conhece o Rio de Janeiro, quando chegou ali no Forte de Copacabana, quando terminava o meu circuito, chegou no Forte de Copacabana e eu parei, porque, né? E ele continuou lépido e faceiro para frente. E aí eu voltei e parei lá na banca, que eu normalmente parava para tomar uma água de coco, e o rapaz lá me conhecia, e aí eu digo, cara, você viu o velhinho aí? Ele disse, cara, esse sujeito é um dos top 10 da maratona sênior. O cara corria 40 e tantos quilômetros. Então veja, hoje eu descubro que eu consigo fazer um bando de coisas. Eu não consigo fazer como um jovem de 18 anos faz, mas eu consigo fazer. Então veja, as limitações da idade não são incapacidades. E isso é uma coisa que a gente precisa dizer para as pessoas. Me trate como uma pessoa de 65 anos de idade, mas que nesse modelo não esteja impresso um estereótipo de que eu sou incapaz. Em nenhuma área. Porque eu posso fazer as coisas que a minha sanidade, racionalidade, responsabilidade, saúde me permitam escolher e estabelecer uma relação leve com as coisas. Algumas lições que esse tema tem calado profundamente no meu coração. Primeira lição: a perspectiva do tempo diminui, mas a qualidade do tempo aumenta. Então eu não tenho mais tempo, todo o tempo do mundo, mas o tempo que eu tenho é preciosíssimo e eu quero vivê-lo com intensidade na presença das pessoas que eu amo e aprender a amar outras pessoas. Segunda lição: o medo do desconhecido aparece, mas vamos transformar o medo do desconhecido no encantamento pela novidade. Então veja, eu tenho medo das coisas que eu não conheço, talvez mais do que eu tinha quando eu era jovem. Mas eu estou aprendendo a transformar esse medo do desconhecido no encantamento e permitir que o cosmos, que o universo, que Deus me surpreenda e me encante a cada momento com a vida que Ele me oferece. E uma das coisas bacanas, né, eu falo sempre do meu cachorro, uma das coisas bacanas que eu tenho é que o meu cachorro trouxe aqui para casa, para mim, para a Liana, para minha esposa, trouxe uma perspectiva nova. É interessante, né, como nós aprendemos a amá-lo e como ele nos trata com grande amor, né? E a gente às vezes se encanta com o olhar dele, com o carinho dele, com a lambida dele, né? A gente precisa abrir mão do medo de ter as coisas, de fazer as coisas, para nos permitir que o cosmos, que o universo, que Deus nos encante, né, com as possibilidades da vida que nós temos a cada raiar do sol e a cada noite para dormir. A terceira lição que eu percebo é as possibilidades que a gente tem, porque as nossas limitações não nos tornam deficientes. Nós temos limitações, mas temos inúmeras possibilidades. E isso me faz uma última coisa: evitar aquelas frases que muitas vezes as pessoas dizem e que revelam um estereótipo. Esses dias eu brinquei com o meu médico, eu fui fazer o meu check-up, e o meu médico olha para mim e diz assim: Homero, você, para a sua idade, você está muito bem. Aí eu virei para ele e disse assim, falei, doutor, e se eu tivesse 20 anos a menos, os meus resultados não estariam bons?
Ele diz, não, seus resultados estão excelentes, independente da sua idade. Eu digo, então, por favor, não use essa frase. Porque essa frase está carregada de preconceito. Ah, você, pela sua idade, você está muito bem. Peraí, eu quero estar bem, independente da minha idade. Os meus resultados dos exames todos, eu quero que eles estejam bem, independente da idade que eu tenho. Percebem isso? Então, evite cultivar essas frases que não fazem sentido porque revelam preconceito sobre nós. Você quer ver uma outra frase que eu tenho aprendido a não usar? É a frase que diz assim, ah, eu tenho 65 anos de idade, mas me sinto como se eu tivesse 18. Mentira, mentira, não faz isso com você não. Eu tenho 65 anos de idade e me sinto com 65 anos de idade e com uma disposição de viver a vida a partir de tudo aquilo que os 65 anos de idade me forneceu de saúde, de tempo, de liberdade, de recursos, de possibilidade. Porque a gente fica tentando ter um saudosismo e aí surge a famosa figura dos coroboy, né? Sujeito com 80 anos de idade que quer ter comportamento de tiozão. Uma das razões pelas quais eu descobri que estava na época da minha aposentadoria é porque eu não quero ser tiozão. Eu não quero falar, e aí, véi? Eu não quero fazer isso, porque isso não me... Para mim, se você quiser isso, vai em frente. Para mim não me cai bem. Sabe, é uma questão de valor para mim. Eu não quero ser um tiozão. Eu quero falar como eu falo. Eu quero usar as expressões que eu uso. E que quero aprender expressões novas, mas eu não quero ter um comportamento de um garoto de 18 anos de idade, porque eu já passei por isso já não tem mais o valor que me tinha naquela época. Então, eu tenho a cabeça de um homem de 66 anos de idade aberta para toda novidade de vida, para todo encantamento, para toda aprendizagem. Assuma a idade. Mas não assuma o estereótipo que querem fazer você crer. Assuma a novidade de vida. E por último, para os jovens que estão aqui escutando essa conversa, eu queria dizer para vocês algumas coisas. Primeiro, respeite a idade das pessoas idosas com quem você convive, porque se Deus quiser, você vai chegar lá. E aí eu quero usar uma frase do Oswaldo Montenegro, né? Se puder, envelheça, porque você não sabe o tanto que é bom. Então, por favor, você vai chegar lá, e chegue lá com sabedoria, chegue lá com boas escolhas. Se puder, envelheça. E respeite a idade das pessoas que estão ao seu redor, porque elas têm histórias que podem ser inspiradoras se você tiver a humildade e a paciência e a sabedoria de sentar, conversar e escutar. Você vai chegar lá. Como você quer que isso aconteça na sua vida? Essa é uma escolha que você pode fazer agora com muito mais intensidade. E por fim, plante, 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 porque você vai colher. Se você tem consciência ou não do que você está plantando, isso vai ser um problema seu. Mas que vai nascer aquilo que você plantou, certamente vai. Então, o grande desafio que eu digo para os jovens é: se você não sabe o que você está plantando, você não saberá o que colheu ou o que colherá. Mas se você tiver a humildade suficiente para escolher as suas sementes, muito provavelmente você terá um futuro maravilhoso. E quando você chegar nesse futuro que virou passado, como é o meu caso, eu olho para trás e descubro que tem valido a pena esses 65 e alguns meses de vida, tem valido a pena, e eu espero que quantos mais Deus me conceder a viver, continue valendo a pena, porque o que eu acúmulo dos meus anos fazem com que a vida seja a cada dia renovada de significado. Portanto, se puder, envelheça e curta o encantamento de cada novo amanhecer, porque eles são cada vez mais rápidos e podem ser cada vez mais intensos.
Para você que está me escutando, essa live fica disponível hoje e amanhã. E segunda-feira está disponível no YouTube para você assistir e compartilhar com quem você quiser. Com todo o meu amor, com todo o meu abraço, do alto dos meus 65 anos e alguns meses. E eu espero contar com você por mais 60 anos, se Deus assim o conceder. Um beijo, vamos encerrando e até sexta-feira que vem. Tchau!